Contagem regressiva e não era. Então, menina. Gente, Estamos olha ao lá. vivo? Estamos ao vivo, então, aqui, diretamente do CBC Team, em Gramado. No segundo dia de congresso, é uma felicidade a gente estar aqui hoje para mais esse dia, que está ainda mais bonito, né? A gente sabe, inclusive é importante a gente falar aqui sobre os últimos acontecimentos climáticos daqui, né, da região do Rio Grande do Sul, que infelizmente as chuvas continuam muito fortes, algumas estradas já estavam desde ontem, né, bloqueadas, algumas mais bloquearam hoje também. Então, assim, o que acontece é que a doutora Vânia e toda a equipe aqui do CBC Team, eles conseguiram organizar esse congresso para que os que não estão conseguindo chegar possam acompanhar esse congresso de forma online. Então, se você não recebeu ainda ou se você não viu a mensagem que a equipe do CBC Team te enviou, é só você procurar lá no WhatsApp ou no e-mail que vai ter lá todas as instruções para que vocês consigam acessar online e assistir todas as palestras. E não percam nada, né? Com certeza. Tá incrível, pessoal. Tem muita coisa legal. E aí hoje estamos recebendo aqui essa querida, uma grande referência e inspiração da radiologia odontológica, que é a doutora Elza. Seja muito bem-vinda, doutora Elza. A doutora Elza que é fundadora também da HCM, que é uma plataforma de cursos, né? Tem uma parte de central de laudos também. Então, gente, olha, primeiramente eu fico muito feliz desse convite e aqui na Rádio Memory, porque eu posso falar que eu comecei com a Rádio Memory em 97. Olha só. Nossa, que tô bacana. falando a minha idade, né? Chato, né? Mas tudo bem. 97 foi logo ali. Ontem. E assim, é bem legal porque eu vou dar um spoilerzinho numa parte que eu vou falar amanhã na apresentação. Mas eu, na verdade, a Rádio Memory me propiciou fazer o primeiro home office, porque eu acho que em 97 não existia ainda. Olha, que legal. Porque eu, na época, eu tive um problema de saúde, eu passei por um câncer, uma cirurgia, e eu fiquei 15 dias internada no hospital. Então, uma das coisas que ajudou que eu continuei trabalhando, a minha cabeça estava boa, né? O corpo estava baleadinho, mas a cabeça estava boa. Então, a Rádio Memory propiciou isso para mim naquela época, porque ela deixava com que baixasse todos os exames no Note, aí o meu marido levava o Note para mim, aí eu fazia todos os do hospital. laudos, aí ele pegava, trazia de volta, conectava e aí subia. Então, assim, a gente tem uma história de muito tempo, né? E eu tive realmente quase 25 anos de clínica, depois eu acabei vendendo a clínica quando eu comecei só a fazer laudo de tomografia. E olha que eu comecei a tomografia, acho que como a maioria, na tomomédica, que era bem diferente, né? Com certeza. E aí, nesse espaço de tempo, aí eu acabei numa hora que eu tinha que decidir. Ou eu ficava só com os laudos, ou eu ficava com a clínica, que ninguém serve bem a dois senhores, né? Sim. E aí eu acabei largando a clínica e ficando só com a HCM, aí a plataforma em si, né? E foi com isso também, com todo esse trabalho, a metodologia que a gente foi desenvolvendo, que nós criamos também a HCM Educação. Então a gente faz uma parte de treinamento voltado para a radiologia. Que é muito legal. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de assistir a algumas aulas. E o que eu achei mais bacana do curso foi a diferença de visões de diferentes profissionais que a gente tem ali. Isso eu achei valiosíssimo. Então, e a ideia desse treinamento foi justamente essa, porque a gente traz a visão. Uma coisa é quando a gente faz radiologia, então a gente tem a visão da radiologia. Só que a gente, na radiologia, a gente responde para bucomaxilo, para ortodontista, para implantodontista. Será que aquilo que a gente está falando para ele é realmente o que ele espera ouvir? Então a gente traz esse lado, traz um ortodontista para falar o que ele espera receber, né, de resposta na imagem. E a gente traz o radiologista também, que foi um ortodontista, que a maioria do pessoal, eu era da endo. Sim. Então, assim, cada um tinha uma história antes da rádio. Então, a gente consegue confrontar. E outra,
muito legal, não sei se você também percebeu isso, que em muitas das aulas a gente tirava um pouquinho o especialista da zona de conforto. Sim. Porque ele vinha falando algumas coisas que ele esperava e a gente falava assim, não, mas isso não compete a nós, compete a sua especialidade. Vira uma discussão muito rica, né, entre as diferentes áreas da odontologia. E a gente precisa disso na prática, né? Sim. Até na parte da implantodontia, né? A gente aprende a medir de uma forma e muitas vezes você conversando com o implantodontista, ele fala, poxa, para mim seria melhor se você fizesse assim. Então é uma discussão muito rica mesmo. E é bem relevante que a gente traga, levante essas questões, porque grande parte dos profissionais, por exemplo, como você acabou de falar, existem muitos profissionais que vêm de outras especialidades e eles vão fazer radiologia. Então esses profissionais são recém-formados, eles estão precisando entender esses conceitos ainda, do qual é o limite, onde a gente pode chegar, o que pode ser feito, né? Então isso eu acho realmente de grande relevância para que a gente debata sempre essas questões. Uma das coisas que eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas para mim é muito relevante que na minha época, vou ficar falando de passado, né? Mas assim, ontem a gente tinha muita essa questão que você só podia fazer especialização depois de 2, 3 anos de formado, de clínica. Você não podia fazer antes. Por quê? E isso eu falo para todo mundo que me pergunta, professora, o que você acha? Eu falo, eu acho que você tem que atender na clínica, você tem que fazer a clínica. Porque na clínica que você vai estar lá, que é o maior aprendizado, né? Sim. Que a gente sai da faculdade, o primeiro paciente senta e você fala assim, agora, por onde que eu começo? Porque agora você está sozinho. Sim. Então, essa experiência da clínica, de você ver o paciente, cada paciente é único, a hora que você vai para a radiologia, que você pega o paciente, você bate o olho na imagem, você imagina a boca do paciente, você já imagina por onde você vai começar, não é? E você meio que faz um trabalho de detetive, né? Você Total. tem, porque a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, né? Mas é um pouco assim, a gente pega uma imagem sem entender o que o paciente está passando, sem entender a história dele, sem entender os sintomas. Então, a gente vai olhando para a imagem e imaginando a história por trás dela, né? Então, isso realmente é muito importante para a gente passar por esse período clínico, para a gente ter essa experiência de entender por onde a gente vai começar a seguir trilhar, né, esse caminho do diagnóstico. E pegando esse gancho só, que eu acho importante a gente falar também, de como ajuda o radiologista essa história clínica que muitas vezes a gente não recebe. E isso prejudica, no final das contas, o paciente e o dentista, né, que vai fazer o tratamento dele. Eu costumo dizer, sempre que a gente está dando treinamento, eu falo assim, gente, a Anvisa proibiu a gente de usar bola de cristal. Então, a partir de hoje, a gente não pode mais. Então, por favor, dê informação. E eu sempre falo, gente, se vem um exame sem solicitação nenhuma, sem pergunta nenhuma, é igual Alice no País das Maravilhas. Para onde eu vou? Para onde você quer ir, né? Qualquer lugar que você vai, você não sabe para onde você quer ir. Então, você não manda uma pergunta, qualquer resposta que eu te der, tá válido. Sim. Agora, a gente não pode entrar naquela armadilha, e isso a gente pede muito para os colegas, que antes de mais nada, nós somos colegas. Então, achar que vou dar uma pegadinha, não vou contar que eu quero ver se ela é boa ou não, isso é muito ruim, porque a história é que vai mudar inteirinho o contexto, mesmo porque a gente já pega qual que é a finalidade. A finalidade é endodontia, tá? Beleza. Então, a sua cabeça vai inteirinha voltar para aquilo. Então, você vai tentar, bom, endodontista, eu vou precisar falar como é que está aquela coroa, como é que está a câmara pulpar, os condutos, onde, perto do que. É outro exame que você vai fazer. Exatamente. Você vai realmente detalhar aquilo ali. Sim. E outro pegadinha também que eu acho muito triste, e a gente faz um trabalho intensivo, todos nós, que é mostrar para o dentista que o exame de tomografia, ele tem foco. Ele é foco. Ele não então é para ser você genérico, quer, não é para ser. Avaliação de maxila, gente, com tomografia
É triste porque você perde muita informação. Então e pede a acontece, panorâmica, ela vai te dar Sim. o informe geral, dali você parte onde você vai pedir periapical, onde você vai pedir interproximal e qual você vai pedir tomo. Aí você foca naquele lugar. E aí, FOV menor, muito mais detalhes, com a pergunta, a resposta vai vir Sim, linda. sim. O planejamento perfeito. Assim como também para patologia, né? Se eu não sei os Sim. sintomas, quer dizer, o paciente sente dor, o paciente não sente dor. Vai mudar completamente o meu diagnóstico, Isso né? já foi manipulada a região ou não? Sim, com certeza. Então é muito importante mesmo, até porque a gente pode talvez seguir para um caminho de algo que precise de intervenção rápida. E Com aí, certeza. se a gente não tem essa informação, olha para uma imagem, a gente sabe que as imagens podem ser muito semelhantes. A gente sabe que, de repente, uma lesão periapical em dentes pode Ser outra coisa. uma neoplasia, né? Então, assim, a gente precisa dessas informações para que a gente entregue um diagnóstico mais assertivo, mas o mais importante disso é o paciente, o ser humano que está ali, que precisa de cuidado, e às vezes esse cuidado tem que ser imediato. E a né? gente sempre fala, a gente olha para o exame do paciente, a primeira coisa que eu olho o nome e a idade. Aí eu falo, putz, podia ser meu pai, podia ser minha mãe, podia ser minha irmã, podia ser meu filho. Então esse olhar a gente tem que ver, porque vai mudar o planejamento do caso. Sim, né? com certeza, com certeza. Então, já que a gente está falando de casos, vamos falar aqui que a gente quer saber como vai ser a sua participação aqui no Congresso, uma participação bem extensa, muitas coisas para serem faladas, para serem feitas, o que é um grande presente para todo mundo que está aqui. Nossa, Então, legal. O que lá. nós fizemos? Nós trouxemos 3 casos. Então, o pessoal que vai estar online aí, ó, liga, presta atenção, se inscreve lá no grupo, tem um grupo de WhatsApp dos casos, e a gente vai estar mostrando um caso. Eu acho que vai ter um hoje de manhã, um hoje à tarde e o outro amanhã, porque amanhã, depois da minha apresentação, que vai ser às 5 horas da tarde, a gente vai estar fazendo a resolução completa do caso. Mas a ideia é justamente hoje. Você vê o caso, vê as informações, tudo que está lá, e já faz um teste, vai lá, põe a sua hipótese diagnóstica e vamos ver aquilo que a gente recebe nos diferentes casos e dar a nossa opinião. E já está rolando uma curiosidade, né? O que vai ser esse caso que você separou? Mas não vai ter spoiler aqui, Não pessoal. vai ter spoiler. Pois é, mas esse formato é fantástico, né? É muito Esse formato bom, é muito bom. legal, porque é muito interativo. Existe um ganho absurdo, né, de aprendizado, de conhecimento, quando a gente bota a mão na massa, quando a gente faz. Não só a gente fica ali de espectador, né? A gente Nem está tem ali um participando. ponto importantíssimo. Esses 3 casos que nós trouxemos, cada caso é de uma clínica parceira nossa. E por que nós fizemos questão, e eu fiz questão de trazer, inclusive, a logomarca da clínica? Pra gente, todo mundo tem caso na clínica que pode virar um artigo, e esses 3 casos vão virar artigo científico. Então a clínica sim pode fazer artigo científico, porque esses casos vão ajudar a tantos dentistas que vão ver, putz, olha, eu já peguei um caso parecido, Pode não ser sabia, isso porque esses casos aí, eu acho que só um ainda não foi feito a cirurgia ainda, tá para marcar agora por esses dias, mas os outros 2 já têm, inclusive, o Ai, que resultado legal. final. Então isso é legal para a gente falar, putz, eu pensei numa hipótese, mas pode ser que seja outra, e aí a gente vai ver o resultado final, porque eu não vou dar spoiler. Claro por que favor, não. não, porque a gente quer participar Participem. também. Vai ser Sim, com imperdível. certeza. Com certeza. Estaremos lá. E uma coisa que é muito legal também, que quando eu soube que a doutora Vânia me falou, eu fiquei tão feliz, que foi essa parceria HCM com o CBC Team, que a cada... Explica melhor, eu não vou explicar porque ninguém é melhor para explicar do que a doutora Elsa. Na verdade é assim, a gente fez o primeiro treinamento, fez o segundo e estamos preparando o terceiro treinamento. E o que nós fizemos de proposta, porque eu acho assim que o conhecimento ele não pode parar, não pode parar. A gente aprende uma coisa, a gente tem que replicar isso. Eu acho que o conhecimento ele tem que andar sempre. Então, o que nós fizemos? Cada pessoa que viesse, fizesse a inscrição e trouxesse um amigo, os 2 iam ganhar o acesso ao treinamento.
Então, o que acontece? Esse treinamento, na verdade, ele não recebe de um, ele recebe dos 2 treinamentos anteriores. Então, você consegue ter uma visão enorme, porque de todas as especialidades, ele vai ter a visão do especialista e do radiologista. E ainda para o terceiro, a gente ainda está vindo com mais novidades e mais áreas. Porque na última nós trouxemos a odontologia do esporte, nós trouxemos a odontologia na oncologia. Então está sempre tendo inovação e isso a gente está trazendo sempre, né? Muito legal. Nossa, Então bacana, isso daí a gente fez justamente por acreditar nesse evento aqui, que eles fizeram, tá maravilhoso, essa troca que é riquíssima. E a questão, gente, conhecimento não se segura, se prolifera. Com certeza, isso é o mais importante. E a gente falou aqui várias vezes no podcast ontem o quão importante foi esse evento, né? O formato desse evento. E esse já é o segundo, né? É o primeiro que eu participo. E Eu acho que esse é o terceiro ou quarto, se não me engano. a doutora... Não, acho que nesse formato CBC Team, chamado CBC Team, é o segundo doutora Vânia. Tá. Mas pode ser que ela tenha feito outros com outros nomes, Sim, assim, né? tá. Porque a doutora Vânia está sempre fazendo eventos, né? Congressos e tudo mais. E esse é o primeiro que eu participo. E quando o Thiago veio falar do congresso, que nós iríamos na Radio Memory participar, e eu entendi qual era o conceito do evento, né? Desse momento aqui de troca, de compartilhamento, eu fiquei, assim, muito feliz. Porque a maioria dos congressos a gente fala sobre temas diversos, que é muito legal. E a gente sabe que agora existe uma movimentação do mercado já há algum tempo, que todos os profissionais querem saber tomografia, né? E nem todos laudam tomografia, nem todos conseguem. Então, você ter a oportunidade de estar aqui e experimentar os softwares de todas as marcas que estão aqui presentes, né? Você poder manipular o software, você poder entender como aquilo ali funciona. Ver as novidades que vem e ver vindo, e conversar com quem já Exatamente. usa, né? Sim, Ouvir o feedback das é. pessoas. Sim. É muito valioso Sim. estar aqui no evento. Pois é, desse. dá vontade, na verdade, de só ficar lá em cima, mas Pois Aí é, a a gente gente tem tem que que tá aqui trabalhar. também. Pois é. Então, é a primeira vez que a gente está vindo realmente como stand e está colocando a HCM aqui. Então, isso eu senti, né? Porque eu normalmente chego no início, vou embora. Ontem o corpo de bombeiro quase estava mandando a gente embora daqui, apagando a luz, porque a gente não ia embora, estava tudo aqui. Então, assim, isso eu acho muito legal e essa troca, essas conversas que a gente faz aqui é muito bom. Mas aproveitando, eu vou falar, amanhã, às 5 horas, eu vou falar sobre o fim da radiologia odontológica. eu vi esse tema, estou Será? curiosíssima para saber, para saber a sua visão sobre isso. Então, uma visão muito ampla, né? Amanhã, logicamente, a nossa intenção é realmente umas reflexões, né? Que não vou dar spoiler, mas assim, é muito bom o que a gente traz, porque isso tudo aqui faz parte do contexto. Então, eu acho que o fim da radiologia será... A gente amanhã polêmico. fala Eu sobre isso. espero. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial e a gente se questiona muito sobre isso, né? Será que a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar? Tomara que a gente esteja com as ideias alinhadas. Vão estar, com certeza. Vamos ver. Vamos ver. Mas é isso, assim, estou muito feliz de estar aqui, de estarmos nos reencontrando, né? Reencontrando profissionais que a gente admira e que são amigos também de longa data, né? Isso é muito gostoso. E eu acho que como a gente, todos nós aqui, trabalhamos de alguma forma com a educação, eu gostaria da sua opinião e reflexão sobre a importância de nós profissionais da radiologia odontológica que trabalhamos tão sozinhos, né? Estarmos nos congressos, nos eventos, nos fazermos presentes aqui nesse espaço. Esse é um ponto importante porque a gente percebe o quê, gente? Quem não cresce está morrendo. Esse é um princípio básico. Você não está crescendo, você está morrendo.
Como que a gente vai crescer? É continuar estudando, é continuar aprendendo, é continuar entendendo o que está acontecendo no mundo. Não adianta a gente querer se esconder. Ah, não, eu trabalho só em casa, eu estou aqui. Tá, cara, mas você vai ser engolido rapidinho, né? A gente tem que entender que o mundo não é mais o mesmo, né? Então, todo esse movimento, toda essa reflexão, a gente tem que observar aonde eu quero chegar, até onde eu quero ir. E aí você buscar. E não é só buscar dentro da sua área, não. A minha mãe sempre falava que só sabe mandar quem sabe fazer. Então, você tem que aprender várias que não tem nada a ver. Você quer ver? Às vezes eu estou com um caso complicado, vocês não vão acreditar. O que eu faço? Eu vou para minha horta. Eu tenho uma horta na minha casa, eu tenho pé de gengibre, eu tenho hortelã, salsinha, cebolinha, alecrim, tudo que você possa imaginar. Ai, que delícia. Eu vou para a horta, eu vou para o meu orquidário e fico mexendo lá. Aquilo eu esvazio a minha cabeça, aí depois eu volto, sento, eu já vejo o caso com outros olhos. Já vem alguma coisa na cabeça, né? Isso a gente fala muito, né? Quando a cabeça está cozinhando demais ali, você não está vendo uma saída, sai, vai tomar um café, vai alongar, vai fazer uma coisa. E para radiologia isso vai mexer muito, na horta, né? Porque às vezes está na sua cara ali, mas sua cabeça já chegou no limite, você não vai ver. E aí você dá uma descansada e volta e consegue. Não, e tem outra coisa, se você pegar o laudo que você fez semana passada, você pega essa semana, você vai fazer diferente. Você a hora que você leu, coisa. nossa, fui eu que fiz, tá diferente. Então, não existe muito essa história de ser tudo, né? Sim. Eu quero tudo igualzinho. Não dá, mesmo porque... E a gente não tem que se cobrar isso também, né? Nós somos humanos, nós vamos ter horas diferentes, a cabeça vai estar diferente. Gente, a gente vai errar, né? Porque a gente só erra quem faz. Sim. Só que a gente todo dia está estudando, está aprendendo para tentar errar menos, né? Com certeza. Olha, eu errei nisso daqui, a hora que eu erro, eu não esqueço mais daquilo. Sim. Aí eu vou errar em outra coisa, né? Mas o erro é importante por isso, né? Sim, não é? Com certeza, é isso. Muito valioso, né? A gente trocar essa ideia aqui, porque voltando a quem trabalha muito sozinho em casa, às vezes sente que é só com ela que isso acontece. Não, e não. Não é. E por isso é tão importante ter parcerias, né? Um colega que você possa mandar uma mensagem, perguntar, poxa, confirma isso aqui, você concorda ou não? Isso é o lado bom da rádio, né? Ter uma a gente rede pode de abrir apoio. um livro, a gente pode precisar um artigo. Não, e outra, a gente abre uma janela. A gente tem na HCM um sistema online que a gente abre a janela. Então tem alguém que fala assim, eu estou com uma dúvida aqui, preciso de ajuda. Sempre alguém entra na sala, posta, troca a ideia, papá, acabou. Discute, então resolve, isso porque a gente precisa, né? Tem hora que a gente vê, será que é isso mesmo, né? Então, para que você vai ficar 1 hora, 2 horas ali pensando? Não, chama alguém da equipe, a equipe é bom por causa disso, né? Chama alguém da equipe, discute. O maior aprendizado é esse. E aí você fica tranquilo. Exatamente. Pelo menos não vai errar sozinha, né? Vai errar, vai errar em conjunto. Meninas, a culpa diminui. Eu vou nós já avisou ali do tempo. Que acabou o tempo, nosso né? tempo. Se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro batendo papo, então. aprendendo mais com a doutora Elza sempre, né? Mas teremos essa oportunidade em alguns momentos desse congresso. Então, se você está aí, não conseguiu vir para o congresso aqui presencialmente, acessa lá online e acompanha os casos clínicos. Tem tudo lá direitinho, tem os links para baixar os casos, né? Tem tudo certinho, que vai valer a pena. Não percam, pessoal. Pois é. Eu vou esperar o diagnóstico lá de vocês para a gente depois. Vamos debater. Doutora Elza, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, gente. E olha, aproveito aqui para dar um abraço, Matosinhos, que faz tempo que eu não vejo ele. É verdade. Em congresso, né? E toda a equipe lá de BH. Eu fui para BH há um tempo atrás. Quando eu resolvi visitar, falei assim, agora eu vou ter que ir na Rádio Memory, né? Eles falaram assim, não, agora o pessoal trabalha, reúne só algumas datas. Aí eu falei, tá vendo? Mas levei puxão de orelha da turma aí. Mas um abraço a toda a equipe da Rádio Memory, um abração para vocês muito e obrigada você, pelo convite. Uma honra conversar com Valeu. você. Obrigada. E, gente, fica ligado porque vai vir muito mais gente aqui hoje ainda para vocês acompanharem. Um abraço. Pessoal. Tchau.